Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então hoje dia 12 do 4 aqui de 2020 às 17h18 aqui da tarde aí, estamos começando mais uma análise agora de Bitcoin. Não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 635 inscritos no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí. Todo dia que a gente vem aqui no canal é topo atrás de topo nos números de inscritos aí, nas visualizações aí também estamos batendo aí recordes, né? Chegando a 246 visualizações aí em vídeos aí que eu lancei um dia atrás aí, 150 aqui nesse outro, 150 aqui nesse outro. Então, meu irmão, o número de likes aí tá subindo, então muito obrigado aí, tô entendendo que vocês realmente estão gostando aí da mensagem, então conseguindo entender aquilo que eu quero passar para vocês, né? Então, basicamente, se você não está inscrito ainda aqui no canal, você já se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o seu like e tamo junto, galera. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí se você começar a não entender alguma coisa. E se você estiver iniciando no mercado de criptomoedas, você tem aqui um curso gratuito aí, que são 2 vídeos, vai dar um pouco mais de 45 minutos, e você vai ter acesso aí ao conhecimento básico aí, inicial, para você ter uma perspectiva de como você deve iniciar nesse mercado, né? Então, do meu modo de ver, né? Então, se você tiver interesse, já entra aí, ó, tá aqui na capa do canal, curso gratuito para iniciantes, Bitcoin e criptomoedas. E aí a gente vem aqui para a primeira notícia de hoje aí, Toshi Times. Toshi Times hoje aí, bem interessante trazer aqui essa notícia de hoje. Ele vem dizer que um mês antes da halving a gente nunca viu o Bitcoin tão oversold, né? Nunca teve tão sobrevendido o Bitcoin um mês antes da halving, né? A gente tem aqui os dados da pesquisa aqui que ele comenta, né? E o que eu queria comentar com vocês é justamente esse gráfico aqui, que é o RSI do Bitcoin, né? O RSI do Bitcoin, a gente vê que o RSI aqui no de 12 meses, né? Relativo de 12 months. Então, bem interessante aí a gente ver os pontos. E aqui é a distância, essa barra de cores aqui, é a distância da halving do Bitcoin. Quantos dias faltam para a halving do Bitcoin em months, né? Em meses. Quantos meses faltam para a halving do Bitcoin. Ou seja, quando você vê que está aqui no azul escuro, é porque a gente está faltando um mês aí para poder, um pouco menos de um mês aí, né, para poder completar a halving. É justamente onde a gente está aqui, o nosso ponto que a gente está aqui em 2020 é o ponto azul escuro, né, o mais escuro possível que tem, e ele é o ponto que indica que a gente está próximo da halving, né. Então, assim, nas outras halvings anteriores a gente identifica pelos pontos azuis no mapa, no gráfico, né? E aí a gente vê também que nos outros momentos, né, nas halvings anteriores, o Bitcoin estava aqui na casa dos 70 pontos, né? Marcando aqui perto dos 70 pontos. Aqui nessa outra halving aqui a gente chegou a ter movimentação do Bitcoin, que ele chegou aqui também próximo dos 70 pontos, né? Esse azul mais escuro aqui que vocês podem ver. E aí o de hoje está aqui nessa região, né, na casa dos 50 pontos aí, na região mais neutra do RSI, né? Então o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que nunca na história do Bitcoin, tendo em vista que a gente só teve duas outras halvings anteriores, né? E a gente teve um patamar com um RSI tão baixo na história do Bitcoin, né? Então é bem interessante, isso daí é um dos fatores que está diferenciando essa halving das halvings anteriores, né? Nas halvings anteriores a gente teve movimentos de pump muito fortes, assim, antes da halving, e no momento da halving a gente teve correções, né? Como a gente pode ver aqui, que no momento da halving aqui, nos últimos dois dots azuis aqui, nos últimos dois pontos azuis aqui, a gente pode ver que ele foi de queda, né? E quando ele está caindo o RSI, o preço está caindo também. Então aqui, na última vez, a mesma coisa também, a gente vê uma quedinha. E aí no Bitcoin ele já chegou caindo pesado para essa halving, né? E a halving a gente sabe que é um processo que corta 50% da produção mundial de Bitcoin, né? Então, assim, os mineradores eles começam a ganhar 50% a menos de valor, né? E aí meio que você fica meio sem entender como é que isso funciona. Isso é um processo automático, né? Inclusive eu explico no curso lá que eu falei para vocês, curso gratuito. E é um processo que ele diminui a inflação, né? Ou seja, a quantidade de Bitcoin emitido no mercado diariamente. E a gente tem
um processo como esse de halving há pouco menos de 30 dias aí. Há 30 dias aí a gente já vai ter uma próxima halving dessa daqui, que a gente sabe que tem impacto muito positivo, né? Ou então tende a ter um impacto muito positivo no preço do Bitcoin, porque aumenta a escassez e a demanda se continua igual, né? Se a demanda aumentar, aí é que tem o poder da exponencialidade, né? Porque se você continuar com a demanda igual, que a gente sabe que em momentos de crise como esse, as pessoas estão indo atrás de reserva de valor em geral, e elas não estão conseguindo encontrar nas casas de venda de reserva de valor, que são, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você for comprar ouro em barra, ouro em moedas, você não consegue comprar mais, porque não tem mais no mercado para vender. Então, as pessoas vão começar a entender que eles vão ter que procurar outra coisa, porque isso daí já não está mais acessível hoje, né? Já, na verdade, há alguns dias já não está mais acessível. As pessoas não estão conseguindo mais comprar prata, né, para poder fazer um portfólio, né? E se você quiser se expor a esses tipos de materiais, você vai ter que ir atrás de mercados futuros, né? Que a gente sabe que não são lastreados, né, pelo próprio metal, né? Só um contrato futuro que você compra que segue o valor do ouro, né? Ou da prata, enfim. E aí você tem um Bitcoin que entra na cena, né? Que promete ser o ouro digital, né? Que você tem a primeira vez na história a escassez digital, né? Que isso não era possível 10 anos atrás, né? Um pouco mais de 10 anos atrás aí, não era possível isso ser feito, né? Até que o Satoshi Nakamoto criou esse bem para a humanidade, né? Como eu costumo chamar, né? Bitcoin, para meu ver, é um bem para a humanidade, né? Que ele tende a livrar as pessoas desses cartéis de bancos centrais que estão destruindo o poder de compra das pessoas para dar para pessoas que já estão ricas e milionárias, tá ligado? Então, a partir do momento que você entende que isso foi criado para isso, né, o Bitcoin foi criado para isso, né? Eu acabei de comentar com vocês. E esse processo da raiva é um processo essencial para que isso aconteça e automático ao mesmo tempo, né? Não tem ninguém que vá lá e aperte o botão, agora vai ter a raiva. Aí, se o cara não apertar, não tem. Não existe isso, está no código. Quando o algoritmo identificar que chegar no bloco 630 mil, ele vai simplesmente cortar novamente a produção do Bitcoin, ou seja, a recompensa que os mineradores recebem no momento que eles encontram um novo bloco, né? Então isso eu tenho bem explicado no meu curso aí, se você quiser, é gratuito, é só você acessar e você vai ter todo o conteúdo lá free, né? Totalmente grátis para você aí, conteúdo aqui do canal. Então se você tiver interesse, já chega lá e dá uma olhada. E aí simplesmente a gente tem aqui todo o nosso CoinGecko aqui, acabei de dar um refresh live especial aqui com vocês, né? A gente vem ver aqui como é que anda o mercado de criptomoedas, retornou acima dos 200 bilhões de dólares, olha aí que interessante, galera. Retornamos acima e estamos com 203,8 bilhões de dólares aí, com altinha nas últimas 24 horas do cap de todas as criptomoedas, com cerca de 4,7%. Né? A gente tem um volume aí interessante com cerca de 68 bilhões em todas as criptomoedas negociadas nas últimas 24 horas. E a gente tem o Bitcoin aqui com cerca de 64,1% da dominância desse cap. O Ethereum com 8,91% aí de dominância deste cap. O Bitcoin sendo negociado com cerca de 7.138 dólares, né? Um altinho agora no momento de 5% nas últimas 24 horas. O cap do Bitcoin com cerca de 130 bilhões de dólares, né? A gente tem um Ethereum aqui com cerca de 164 dólares, né? As fossem bilhões, e com um movimento aqui de 6,4% de alta nas últimas 24 horas. O cap chegando a incríveis 18,1 bilhões de dólares, né? Aqui são esses projetos que estão separados aqui, são os projetos que eu invisto e que eu estou fazendo carrego para
longo prazo, né? Incrível como a Chainlink aqui está despontando no mapa, né? E está chegando a 16% de aumento hoje, com 55% de alta nos últimos 7 dias, né? Então o portfólio agradece. A gente tem também posição interessante aqui também, tanto em Kyber Network quanto Synthetics, e a gente está subindo aí bem. Então bem interessante aí a movimentação do preço dos ativos, né? Então a gente vem aqui para movimentação aqui do gráfico do Bitcoin diário, né? Desde junho de 2010 aqui nessa região aqui embaixo, né? E eu sempre começo com essa perspectiva de longo prazo para poder a gente ter essa visão que é muito interessante, né? A gente tem que ter essa perspectiva de que o longo prazo ele é bem mais beneficiante do que o curto prazo, né? Eu acredito que sempre você pode ser o melhor trader do mundo, mas eu acredito que você não vai estar 24 horas vivenciando, por exemplo, para você pegar movimentos que, se você tiver, por exemplo, o Bitcoin, desde lá até aqui, ele subiu essa carrada de porcento aí, que eu não sei nem dizer, 130 milhões aí, sei lá, de porcento aí. Então, não tem trader que faça isso, tá ligado? Eu acho que você tem que entender que, mas ninguém vai conseguir, beleza, meu irmão, mas você tem que pegar e, no meu modo de ver, né, você consegue ganhar mais só fazendo hold do que você tradando, né, mas cada um tem o seu apetite, né, e aí a gente vem aqui para o nosso gráfico, né, dos dias atuais, e a gente vem ver aqui que o Bitcoin está fazendo um movimento interessante na zona de suporte, né. Qual é a zona de suporte, cara? Eu tracei essa retinha com vocês ontem, né, ontem eu mudei essa retinha que a gente tinha perdido aqui a retinha, só que aí eu tracei ela de novo aqui e a gente está dando um bounce, né, dando uma recarga aqui em cima dela, e já estamos negociando acima do nosso fractal de 610 períodos, né. A gente tem que levar em consideração que a gente está nas 5h30 da tarde e o gráfico fecha, né, o nosso candle aqui, a nossa barra diária, ela fecha às 9 da noite no horário de Brasília. Então a gente conseguiu suporte aqui por enquanto na região inicial do fractal 21 períodos, que hoje está nos 6.751 dólares, né. O preço hoje está acima do fractal 610, como eu comentei com vocês, que está hoje nos 7.107 dólares, né? Agora no momento 7.150 dólares aí, o preço vai fazer uma nova tentativa de superar fractal 50 períodos, que está no movimento agora dos 7.207 dólares, né? Então, se 9 da noite, né, galera, a gente superar esse patamar dos 7.207 dólares, a gente vai ter um movimento bem interessante, porque a gente vai estar confirmando um fechamento de candle acima do fractal 50 períodos, que é essa linha marrom que vem descendo aqui, ó, que vocês podem ver claramente aí no gráfico. Simplesmente essa linha foi quem deu, esse fractal, né, foi quem deu resistência aqui no preço do ativo e fez ele que deu essa corrigidazinha aqui para testar regiões de topos anteriores, né. Eu vou dar uma limpada aqui junto com vocês, porque vocês sabem que aqui no gráfico eu só mexo quando a gente está live, né? Então eu estou aqui, ó, com uma retinha já traçada há alguns dias, né? E a gente tem o Bitcoin fazendo o rompimento dessa reta, vindo testar agora suporte, achou suporte em cima dessa zona de resistência anterior e está querendo fazer esse bounce, né? A gente tem que ver se ele vai conseguir romper também. Patamar muito interessante que tem aqui nos 7.440 dólares, né? 7.440 dólares foi o topinho que a gente conseguiu aqui no dia 7/4, né? Então no dia 7/4 a gente fez um topo nos 7.440 e a gente tem que superar esse patamar para dar sequência de alta, e a gente vem enfim buscar nosso aglomerado de fractais que está aqui nessa região que eu já comentei com vocês, né? Quem está inscrito aí no canal sabe, essa linha vem aqui dos 7.980 até os 8.200 dólares, 8.190 dólares aí. Agora no momento aí estão os fractais verde, amarelo e o nosso roxozinho claro aqui, que são o de 72, o de 200 e o de 100 períodos, né? Então, como eu venho falando para vocês, as vias, né, os fractais, eles tendem a sugar o preço para essa região, né? Eles querem fazer com que o preço sempre retorne à região que os fractais estão, para poder ou eles encontram suporte ou eles encontram resistência, né? Eles sempre tendem
a andar nesses patamares, né? Então, bem interessante aí a gente estar de olho nesses movimentos do preço, né? E a gente tem que estar acompanhando o que é que vai acontecer, né? Justamente aí no fechamento de candle aí das 9 da noite. Muito importante aí que pelo menos a gente feche acima desse fractal de 610 períodos no 700, né? 707, né? Porque a gente teria um movimento de continuação aí dessa tendênciazinha de queda, né? Aliás, de alta, né? A gente vem na tendência de alta aqui, fazendo topos e fundos ascendentes. O que é isso, cara? Quando a gente faz topos ascendentes, a gente faz aqui, ó. A gente fez um topo nessa região, aí pá, fez outro topo aqui nessa região, aí pá, fez outro topo aqui nessa região, aí fez outro topo aqui, aí fez outro topo aqui, entendeu? Então a gente está fazendo topos mais altos do que os topos anteriores e, consequentemente, fundos mais altos do que os fundos anteriores, né? A gente vem, faz um fundo, faz outro fundo, faz outro fundo, faz outro fundo, faz outro fundo, aí quem sabe faz outro fundo, para tentar estar seguindo a trajetória, né, da tendência. Então Charles Dow ele definiu no começo dos 1900 aí, ele quem definiu, né, que tendência clássica de alta é quando os topos e os fundos estão fazendo mais altos do que anteriores, né? Então isso é bem clássico, né? Teoria clássica de Dow. E a gente, de análise gráfica, né, a gente está vendo esse movimento acontecer, né? A gente tem que ver se ele vai romper os 7.440 desse dia aqui no gráfico diário, né? Com isso eu vou passar aqui para o gráfico 5 horas rapidinho aqui para a gente dar uma analisada e ver como é que anda a movimentação do preço e dos fractais, né? A gente só vem aqui fazer um movimento aqui de cálculo aqui dos nossos fractais, né? Pedir aqui ajuda aqui do computador para ele atirar. Pronto, já deu certo aqui. Aí a gente vem aqui para ver que o Bitcoin continua dando tendência bem interessante, né? Ele tem essa nossa retinha aqui bem definida, né? Agora a gente tem mais um toque aqui nessa retinha e estamos indo fazer mais uma vez o teste desses outros dois fractais gigantescos que estão aqui e quem deram, né, bastante resistência aqui nessa região, né? A gente não conseguiu se manter por cima dele por muito tempo, né? No caso aqui a gente ficou um pouco mais de 3 dias acima desses fractais e acabou caindo novamente. Então a gente caiu, achou suporte na zona de topos aqui anteriores, né? Quando a gente rompe um topo, ele tende a agir como suporte no futuro, né? E aí a gente vem ver que ele está achando suporte, a gente está tentando fazer esse rompimento desses outros dois fractais gigantescos, que são o nosso 3.600, são 3.600 candles para trás, ele faz uma média, né? E exatamente ele está nos 7.186 dólares, né? Então a gente tem que tentar superar esses 786 e também esse próximo aqui, que é o de 2.400, que estão ali em confluência, né? Exato, 7.283. Então 783 e 7.283, uma região aí de 200 dólares que vai ser bem crítica aí. Caso o Bitcoin supere, a gente pode ter movimentos de estar indo buscar aqui as regiões aqui nos próximos, que eu já comentei com vocês aqui, da região dos 7.700 até os 7.980, né? Então bem interessante aí a gente estar de olho nesses patamares. E suporte para baixo a gente tem a nossa retinha aqui, né? Caso a gente perca aqui o nosso fractal de 100 períodos que vem aqui dentro da nossa box, né? A gente tem essa nossa box azul aqui desenhada, que vem dos 7.000 dólares aqui no começo até os 6.534 aqui no seu fundo, né? Se a gente perder os 6.500 aqui, provavelmente a gente vai ter um movimento de correção bem mais forte aí e quem sabe tentar encontrar suportes aí em regiões que a gente já viu, né? Ou quem sabe, né, perder realmente esse suporte e a gente vê como é que vai acontecer, né? Então, o Bitcoin aí está bem coberto. Passar aqui rapidinho no Ethereum, a gente tem aqui toda a movimentação do Ethereum, gráfico diário aí, desde 2016, aqui abril de 2016, e a gente vem aqui para nossos patamares atuais,
onde a gente vê que o Ethereum está negociando entre as nossas duas boxes, né? A nossa box de suporte a azul e a nossa box de resistência a vermelha, né? A nossa box de resistência vermelha, ela tem confluência de ter todos esses fractais que estão aqui dentro, né? São eles o de 200, o de 50, o de 100, o de 610 e o de 72 períodos, né? Então todos eles estão aqui dentro. A gente tem que entender que essa vai ser uma zona conturbada, e caso a gente venha superar ele aqui na casa dos 193, 194 dólares, a gente vai estar tendo espaço para ir buscar essa região de fractal vermelho, que foi a nossa resistência máxima aqui, tanto aqui nessa região, e aqui quando a gente perdeu o suporte, a gente não voltou mais a negociar acima desse patamar que está nos 284 dólares, fractal 1.200, linha vermelha 284 dólares, né? Então eu acredito que a gente pode estar fazendo um movimento bem interessante aí, quem sabe até para vir buscar esse patamar aqui em cima, mas isso demanda de dias, né, galera? São dias para isso acontecer, né? Cada barra dessa daqui representa a movimentação do preço em um dia, né? Então aqui nesse dia você pode ver que foi uma queda sinistra. Então a gente tem aqui movimentações e sabe que os ativos são completamente voláteis, né? Eles se movimentam muito rapidamente, né? Principalmente os que não têm tanta liquidez. E aí a gente vem ver aqui que o Ethereum fez esse dojizinho aqui no seu fundo aqui, né? A gente fez esse candlezinho aqui bem interessante na região de fundo, e agora está querendo fazer esse movimento. E como o Bitcoin, a gente vai ter que ver como ele vai se comportar, né, nas 9 da noite, como ele vai fechar esse candle, né? Bem interessante aí. A gente tem também hoje o fechamento do candle semanal às 9 da noite, né? Então amanhã, na análise de amanhã, eu já venho trazendo também para vocês os gráficos semanais, né, com os fechamentos completos. E aí a gente vem ver aqui que o Ethereum está nesses patamares bem interessantes. Ele não pode perder aqui, ao meu ver, fractal 21 períodos nos 146 dólares, e a gente tem que superar os 193 aí, 194 dólares, para poder manter a tendência de alta, né? Então bem interessante aí a gente acompanhar esses patamares. Com isso, domingão, a gente termina aqui mais uma análise aí com 635 inscritos aqui no canal agora. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando, estão entendendo aí a mensagem, estão deixando seu like aí, né, para poder fortalecer a nossa força aqui no canal, e também se inscrevendo, né? Se inscreve aí, galera. Se você aí tem o vídeo vendo aí nas estatísticas, tem muita gente que nossa, só faz assistir, né? Se inscreve, então se inscreve aí que fortalece, beleza? Tamo junto. O mundo é de quem investe aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.